Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, e hoje nós estamos aqui recebendo duas ilustres presenças, advogados especialistas na área do direito imobiliário. Conto hoje com a presença do Dr. Tiago Rezende. Boa tarde. E com a doutora Kelly Pego. Olá, boa tarde. E como sempre, o assunto é extremamente importante, mas mais que isso, ele é curioso, ele te ajuda a pensar fora da caixa daquela ideia central de como funciona o direito imobiliário, é só de terra, será que eu não tenho um viés de contrato, será que existe uma advocacia, uma atuação que parte da análise dessa relação consumerista-contrato? E se eu tiver que fazer uma regularização? Bem, esse tema é muito afeto a questões do Distrito Federal e em torno, mas isso não quer dizer que não possa ter uma amplitude a nível nacional. E o Dr. Tiago, sobretudo, ele atua nessa seara, a nível nacional. Ao passo que a doutora Kelly tem utilizado o outro lado, o lado das empresas. Então, exatamente, você também empresário, saiba que é possível sim produzir preventivamente instrumentos que vai facilitar a sua vida na hora do exercício da sua atividade. Mas antes, a gente não podia deixar de falar dos nossos queridos apoiadores. Vamos lá. Primeiro deles, Açaí Puríssimo, que né, é um parceiro já nosso desde o começo do podcast, que a gente agradece bastante. Então, Açaí Puríssimo, o melhor açaí que rola. Então, Açaí Puríssimo, qualidade é inquestionável, gosto, sabor, preço e mais. Se você quer um desconto, vai lá na loja da CNB 13. Então, 20% falando que é seguidor do podcast Pode Advogar. Busca lá o Luizão, tira uma foto, marca a gente, tamo junto. Oportunidade de ouro, sobretudo porque é um açaí de altíssima qualidade. Então, ali tu vai ter sabor, uma excelente pureza e, mais que isso, um preço camarada. Então, você procura lá o Luizão, até 20% para os nossos seguidores. Vai lá, tira uma fotinha, marca a gente, tamo junto e muito obrigado por isso, vocês são feras. E nós temos também a Makes Store. A Makes Store agora ela trouxe a novidade de concentrar os seus produtos na Galeria Labelle, em Águas Claras. Makes Store, a melhor loja de maquiagem do Distrito Federal, que sempre nos apoiou bastante. Makes, muito obrigado, vocês são ferinhas do baile, sabe, qualidade, sempre dedicada com os seus afazeres. Então, olha, fera demais, muito obrigado por tudo, agradecemos o nosso apoio, beleza? Então, né, como sempre, assim, o início é óbvio, abrindo aqui, né, Luizão? O Luizão sempre fala, pô, é legal ali quando tu abre. E aí vamos começar com os nossos convidados. Hoje tem açaí para os nossos convidados. Opa! Show demais. Damas, Açaí né? pra paraense, hein? É para paraense, verdade. Casou, então tem aí autoridade para falar do nosso açaí puríssimo. Aqui. Obrigada, querido. Por nada. Que é mais fácil, meu braço é curto. E claro, agora, para a equipe, né, o nosso querido Sombra. Hoje o Sombra mudou. Hoje o Sombra não vai ser o Henricão, não. Está ampliando os horizontes. E para quem não conhece, depois, segue lá a 8bit. Show demais. Que aí é a empresa onde a gente tem essa parceria fera. Galera comprometida para entregar um produto de qualidade, fazendo podcast, cursos e afins. Beleza? Já segue lá. Valeu puríssimo. Muito obrigado. Show de bola. Mas aí, vamos falar então agora de outras coisas tão boas quanto puríssimo. Vamos falar de honorários? Não, vamos falar um pouco de direito imobiliário. Então assim, eu particularmente, eu tenho algumas dúvidas. Não vou mentir, não. Eu gosto da área como um todo, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, que são experts e vivem literalmente, né, de uma advocacia voltada para o direito imobiliário. Então, vamos começar do começo. Vamos lá. Vou começar, então, primeiro com a doutora Kelly. Com as Kelly, damas. vamos lá. Diz aí pra gente essa ideia de atuação dentro da sua seara, um pouquinho da sua história com relação ao direito imobiliário, atuação, prática. Compartilha com a gente um pouco dessa expertise. O direito imobiliário, ele caiu no meu colo, né? Não foi uma escolha, assim, estou fazendo nada, vou estudar direito imobiliário. Não, aconteceu. Aconteceu por conta de um serviço que eu fui realizar para uma construtora, um serviço específico. E aí, dali, foi que eu comecei a conhecer a área, achar interessante, eu ouvia o dono da construtora falando, aqui tem não sei quantas toneladas de não sei o quê, e mais não sei o quê. E você tá ali
quando você está construindo um imóvel, você está, de fato, edificando um sonho de uma pessoa, né? Você está trazendo um lugar onde uma família inteira vai morar, onde histórias vão ser construídas. Então, pensar que você vai fazer parte daquele momento, eu acho isso, assim, fantástico. Então, a minha caminhada dentro do direito imobiliário teve começo ali, né? Nesse start ali dentro da construtora. Então, dentro da área já é empresarial mesmo, né? Então, foi Isso. uma questão mais, assim, beligerante, litigiosa, ou foi uma questão mais de compliance, preventivo? Não, teve bastante questão litigiosa aí, de todos os aspectos, com condomínio, com consumidor, né? Não foi uma caminhada tão tranquila, assim. Sim, teve a parte de compliance, né? Para prevenção mesmo de litígios, conversando, olha, vamos mudar aqui o contrato, já pensando, já vendo qual era o entendimento do tribunal acerca de algumas questões, a gente foi adequando o contrato já para privilegiar isso, mas teve sim uma caminhada ali beligerante no começo. Agora não, agora já tem bastante tempo que a gente não tem litígios específicos, por exemplo, com consumidor. Isso aí já tem bastante tempo. Entendi. E doutor Tiago, grande amigo, Estamos Tiagão. juntos. Vamos lá, diz um pouquinho aí pra gente sobre essa tua atuação, assim, com direito imobiliário, como funciona essa questão já de estar do outro lado, mais voltado ao consumidor. Bom, na verdade, eu atuo pró-consumidor também, só que minha atuação é muito focada em previdência privada, né? Então, assim, a gente atua com contratos de previdência privada voltado ao imobiliário. Então, assim, não pega o CDC especificamente. É uma legislação bem específica, entendeu? E eu tive contato com isso na primeira vez em 2019. 2018, 2019. Uhum. E, assim, são bombas, processos bombas, né? A gente envolve cálculo pericial, enfim, atuarial, até porque as empresas de... Desculpe. As empresas de previdência privada têm os melhores jurídicos, são as empresas, assim, das mais ricas do país, né? Por exemplo, tem uma empresa específica de previdência privada que já foi dona da Costa do Sauípe, pra você ter noção do tamanho da bomba, né? Então, assim, os melhores empresas de contabilidade. Então, o imobiliário caiu na minha mão, assim, como uma granada. Assim, Eu gostei da desarma. parte que ele fala que tem o melhor jurídico. Mas é mesmo. Os advogados que atuam em imobiliário, geralmente eles são muito especializados, entendeu? Porque, assim, não é uma área, digamos assim, para aventureiro, porque ela é a consequência de um erro dentro de um processo no direito imobiliário, se for pro consumidor, por exemplo, é tremenda, entendeu? Você acaba com a vida da pessoa, você deixa uma dívida imensa no CPF da pessoa, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com direito imobiliário, não é brincadeira. Entendi. Ó, nosso público, ele é muito voltado também de alunos e pessoas que nem são do direito. Então, pra gente ligar a tecla SAP, que eu sei que vocês se amarram aí na tecla SAP. Vamos lá, essa ideia de previdência privada. Pra começar do começo, o que tem a ver a questão da previdência privada com uma aquisição, um financiamento de um imóvel? Então, vamos lá. Teoricamente, quando você é beneficiário de uma entidade de previdência, ela tem que te dar alguns benefícios. E um deles é um financiamento imobiliário subsidiado, entendeu? Pelo menos deveria ser. Entendi. Entende? Então, assim, nos casos que nós atuamos especificamente, assim, a gente identifica erros, assim, absurdos. Então, a pessoa pagando o contrato, por exemplo, 30 anos e mais 10 anos para pagar, entendeu? Dentro dessa contratação e tudo mais. Então, assim, são erros absurdos. É uma engenharia contábil que se utiliza dentro desses contratos. Você bota uma parcela pequena e, às vezes, o cliente nem percebe, né? O beneficiário, na verdade, né? Ele nem percebe que está pagando um juro absurdo ali, ou já quitou o contrato e não sabe. Então, a nossa atuação vai muito para essa área. Não consumidor especificamente, porque para a previdência privada tem uma legislação específica, não é consumerista, entendeu? Entendi. Então, existe uma legislação antiga até, precisa de uma reformulação, mas existe, entendeu? E essa questão já chegou no STJ, não é consumidor,
entendeu? E aí tem as consequências que, enfim, a gente não tem que falar aqui agora, porque senão vai ficar muito técnico. Porque senão fica cada caso, Sim, né? sim. Mas, enfim, é interessante isso, sobretudo porque dá para ver o dinamismo, assim, da necessidade de ter uma atuação Justamente. voltada para a interpretação em relação contratual, ao passo que também é necessário ter ali uma assessoria contábil para realizar, Sim. né? Entendi, a revisão do contrato. Bacana. Kelly, doutora Kelly. É que os dois são muito amigos, então eu fico assim naquela situação de doutor. Eu vou me desvencilhar da formalidade, sobretudo porque são grandes amigos. Conheço já há anos os dois, acompanho o trabalho dos dois há anos e tenho grande admiração por isso do convite. Então, vou me desvencilhar dessa formalidade, Por tá favor. bom? Mas diz aí, Kelly, eu acho que talvez... Eu sou jovem advogado. Tu disseste que caiu de paraquedas. Então, como foi essa captação de clientela inicial? Como é que é? Eu quero me inserir no mercado, eu preciso, hoje, ao longo da tua caminhada, tu acha que tu iria corrigir alguma coisa, correria atrás de alguma coisa para ser lá atrás uma advogada mais bem preparada? Como seria essa ideia de introdução no mercado, sobretudo voltado para essa questão da empresa, de captação e preparo? A primeira coisa é estudar, né? Uhum. Não adianta você ter um contato bom, alguém que te apresente para o teu potencial cliente, se você não sabe o que você tem que fazer. Então, a primeira coisa, estude, descubra ali qual é o teu ramo de atuação, o que de fato você vai ofertar para o teu cliente. Para que quando você esteja ali com ele, você vai conhecer a demanda dele e vai falar, não, então a gente vai aplicar isso, isso e isso. No que tange a captação, especificamente, eu acho interessante, porque tudo surge de conversa, né? Existe, sim, hoje a gente está no mundo digital, a gente está aqui no podcast conversando, mas eu sou das antigas, né? Tudo, para mim, é você conversando com uma pessoa, você mostrando o seu trabalho, dialogando, e alguém que te indica e por aí vai. Você tem também essa possibilidade. Hoje, todo mundo mora dentro de algum imóvel, né? Fato. Então, se você mora dentro de um condomínio, o seu condomínio vai precisar de uma assessoria para poder fazer a cobrança dos condôminos que não têm ali, que não estão em dias com as suas obrigações. Então, ali você já tem um lugar para você buscar o seu potencial cliente. Se você vai alugar um imóvel, você não tem o seu que é próprio, você vai alugar um imóvel, você chegou na imobiliária, você leu aquele contrato não está legal, e, gente, 99% não está legal, pelo amor de Deus. É muito ruim. Você vai ler aquele contrato, você vai falar, opa, acho que vocês estão precisando de uma assessoria para reformular esse contrato. E dali você já vai buscar novamente aquele cliente, informando, olha, essa situação aqui tá em dubiedade, você está fragilizando o teu contrato nesse aspecto, né? Quando há uma rescisão de contrato também de locação, você saber orientar como que isso vai acontecer para a imobiliária, às vezes eles não aceitam tão bem, mas você está ali para orientá-los, né? Então, essa captação, ela acontece muito ali no seu cotidiano, porque hoje todo mundo está dentro de um imóvel, seja próprio, seja alugado ou invadido, né? A gente não pode esquecer que existe essa possibilidade. Ainda mais em Brasília, né? Ainda mais a gente fala de Brasília. posse, né? Fala de posse. Inclusive, você deu um spoilerzinho. Eu queria depois trazer essa pauta, ainda vou perguntar outra coisa aqui pro Thiago, para a gente trazer essa pauta de regularização fundiária, que eu sei que aqui é uma virada de chave importante, né? Sobretudo porque o Distrito Federal em torno ainda tem muito problema nesse sentido, Goiás também tem muito, então é bem próximo, mas não fica restrito aqui. Eu sei que o Thiago atua a nível nacional e eu sei que é uma demanda que tem uma capacidade surreal. Né? A capacidade, um dia eu chego lá, ficar assim tão bem quanto o Thiago. Quem dera. Alinhado, Cara humilde. Assim, cara alinhado, assim, um dia eu chego lá, mas assim, com esse espectro de atuação, é surreal. Então, vou fazer uma virada de chave. Thiagão, sou um jovem advogado, acabei de assistir o podcast, achei o cara alinhado ali, eu quero me espelhar nele. Captação dessa clientela, apresentação do produto. Bom, o que eu tenho para falar disso é o seguinte: o sol brilha para todo mundo. Você tem que estar preparado para agarrar a oportunidade, entendeu? E você sabe, você é uma pessoa muito competente, e a gente sabe que se você não estiver preparado para quando a oportunidade aparecer na sua porta, de nada adianta, entendeu? A pessoa vai procurar outro advogado. Então, assim, se prepare. Outra situação. Não despreze o online. Hoje, o advogado que está dentro do escritório ali, parado, esperando o cliente chegar,
ele, assim, tá fadado a esperar, porque o cliente não vai bater na porta dele. Já foi essa época. Então, assim, se você tiver vamos falar assim, uma preparação e souber explorar o online, hoje você deslancha, não tem como, entendeu? Então, assim, o sol bate tanto pro grande advogado quanto pro pequeno, entendeu? Então, se você tá preparado, você vai poder competir. Desculpe, competir com aquele grande advogado. Então, esteja preparado. Entendi. E essa questão da especificidade da matéria que tu trabalhas? Existe uma legislação específica. Como foi isso aí? Da onde que veio isso aí? Na verdade, assim, como o primeiro processo disso caiu de paraquedas para mim também, entendeu? Assim, é uma matéria que você vai achar, eu acho que 5 escritórios no país que atuam com isso, porque é muito específico, entendeu? É muita coisa jurisprudenciada, muito STJ, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é muito padrão, inclusive é uma coisa que você não consegue explorar no online, entendeu? Tanto que a gente explora outras áreas também, né? Enfim, contratos de financiamento com construtoras e afins, né? Porque como a gente tem essa expertise, inclusive nos cálculos complexos, acaba que, enfim, quando você atua contra esse tipo de entidade, né? Contra a entidade de previdência privada, você está preparado para tudo. Assim, contabilmente falando e de legislação também, é um pouco diferente, mas você acaba ficando bem preparado. Entendi. Daqui a pouco a gente até... Nosso Sombra, Henricão, se tiver uma dúvida aí, pode soltar aqui pra gente incendiar esses dois, porque cada um tá num polo da demanda aqui. Né? Por enquanto a gente tá tomando açaí, por isso que calma e tal. Mas daqui a pouco eu começo a incendiar esses dois, né, assim. Eu fico chamado minha esposa aqui, que ela é dessa área de imobiliário. Nossa, olha aí, mais um expert na área. Não é? Porque e ainda tem outros segmentos, porque, por exemplo, tem uma parte que antecede o próprio negócio jurídico, né? Realmente. Tem a questão extrajudicial, notarial e afins, que também é sensacional, due diligence. Que, inclusive, a doutora Ana Paula deixa um abraço aí pra você, que é uma expert aqui do Distrito Federal, que tá mandando muito bem, muito bem. Mas olha só, com relação à atuação prática de vocês, a gente falou um pouco da necessidade de preparação, agarrar as oportunidades, foi um tema que basicamente escolheu vocês e vocês tiveram que desenrolar, estudar para aprender e se inserir no mercado. Mas agora vamos pensar numa coisa assim um pouco mais específica. Eu estou assistindo e eu quero ter uma ideia sobre a atuação e expertise de cada um de vocês. Então, o que seria hoje, por exemplo, um exemplo da atuação prática de cada um de vocês? Por exemplo, Kelly, um caso seu, um case, para a gente poder conversar e você trazer para a gente discutir, enfim, entender essa questão. Eu gosto muito de um caso que foi uma regularização, uma regularização edilícia. O imóvel... Tecla SAP? Vou traduzir. Quando você tem um imóvel, você que está numa área, por exemplo, Águas Claras, que é uma área que você entende ali que todo mundo está regularizado. Não se iluda. Você vai ter imóveis dentro daquela situação ali que você acha que está regular, mas não está. Você pode ter uma perda de habite, você pode ter uma documentação daquele teu apartamento que está em falha, então ele também vai estar irregular. Mas nesse caso específico, é uma regularização edilícia voltada para a regulação do próprio empreendimento. Então, nesse trabalho específico, eu achei super interessante porque você tem uma interdisciplinariedade ali com outras áreas que não são afetas ao direito. Por exemplo, você vai conversar com engenheiro, vai conversar com arquiteto, você vai ter um contato direto com a Secretaria de Habitação do Distrito Federal para poder buscar aquela regularização. Tornar aquele imóvel que está numa situação de irregularidade, sem um habite, por exemplo, que pode ter sido cancelado, pode não tem um habite, né? E trazer esse imóvel para o campo da legalidade. E quando a gente fala em trazer para a legalidade, não é só você ter ali um documento, nesse caso específico, era o habite, mas fazendo um outro gancho, quando você fala em regularizar um imóvel, você não fica restrito apenas a ter a sua matrícula com o seu nome. São inúmeras possibilidades que você tem oriundas dessa matrícula, né? Você vai poder buscar financiamento, né? Se você não tiver um imóvel regularizado que tem um habite, você não consegue buscar um financiamento bancário. Você vai ter a própria defesa desse imóvel perante terceiros, né? Que antes você vai ter, ali no começo, você tem uma posse, que ela é frágil. Né? A gente sabe ainda mais aqui no âmbito do Distrito Federal. Que o que mais tem é gente que vai sacar um contrato aí, entendeu?
dizer, não, eu que já Sessão. tinha a posse, eu que tenho a sessão, não sei o quê. A gente sabe que isso aqui acontece, né, no quilo. Então, são várias possibilidades que você vai ter ali, oriundas dessa regularização. Mas esse caso específico, que era da regularização edilícia, esse, para mim, foi assim, é o que eu mais gosto de trabalhar, foi trabalhoso. O senhor sabe, a gente já conversou sobre isso, né? Mas é o meu grande orgulho esse processo, porque ele está acontecendo, a gente não concluiu ainda, porque são várias etapas, né? Ah, é aquele? É aquele. Ah, tá. É aquelezão. São várias etapas que você tem que cumprir até a obtenção do habite de regularização. E aí, depois que você tiver com o habite de regularização, aí você vai fazer a verbação dele na matrícula do imóvel. E aí, todo mundo fica feliz de novo. Entendi. E você, Tiagão? Bom, eu podia falar aqui de um caso contra uma entidade privada, mas é um assunto muito chato. Eu acho que vai ficar bem maçante. Deixa assim aberto, só pra gente pegar uma coisa pra eu vou pegar e falar- entender. Outro dia a gente fez um inventário decorrente do LTV, termo online, ó. Quem não sabe, estude, Lifetime Valuation, entendeu? Online hoje é tudo, gente. Quem não sabe, tá fora do mercado. Basicamente, você explorar as outras demandas do seu cliente. Então, decorrente de um desses processos dessa entidade específica de previdência, o cliente trouxe pra gente um inventário, entendeu? Só que com cunho imobiliário bem latente, assim, porque a gente teve que fazer, inclusive, tinha uma matrícula de um imóvel que ela estava junto com o imóvel de outra pessoa. A gente teve que separar, desmembrar, entendeu? Fazer um desmembramento de matrícula. E assim, foi uma complicação louca, porque era numa cidadezinha aqui do Goiás e assim, o registrador, ele era bem Caxias, entendeu? Então, assim, a gente teve uma dificuldade tremenda, teve que conversar sobre legislação com ele, o que era possível e o que era impossível. E, assim, é um caso bem emblemático, é recente, eu acho ele bem interessante. E da entidade de previdência, eu vou falar um caso que eu acho bem bacana, que é um financiamento que a gente conseguiu revisar da década de 90. Aí fica na cabeça, né, da pessoa, mas não tá prescrito. Tá prescrito? Primeira coisa que Então, já vem. aí você pega aquela ideia que não se incide CDC, entendeu? Contratos de trato sucessivo. Desculpa o juridiquês, gente, eu vou explicar um pouquinho, calma. Tecla SAP do trato sucessivo. O que é um contrato de trato sucessivo? É um contrato que se vence parcela em parcela, ponto. Vou explicar assim, porque senão a gente vai... Enfim. Claro. Nós conseguimos uma restituição para esse cliente. Ele tinha quitado esse contrato, era um contrato de 92, e ele já tinha quitado esse contrato em 2004. A gente conseguiu essa sentença em 2020. E ele entrou em ação quando? Ele entrou em... Agora você me pegou, não lembro a data específica, mas foi antes de 10 anos que é o, né, que é o prazo prescricional. É isso que você queria pegar. Exatamente, porque olha só, vejam, eu vou falar uma coisa pra vocês interessante aqui. Os dois estão falando de uma área e olha como é importante tu ter uma expertise própria, assim. Os dois estão conversando sobre uma área que, obviamente, é de dominância de ambos, mas viu que um dos casos da doutora Kelly eu já conhecia, porque o meu serviço de consultor processual, por diversas vezes, é utilizado aqui. Então, a gente consegue fazer essa ideia de, mas eu tenho um cliente não. Às vezes, o cliente está na sua frente, é seu amigo advogado. Exatamente. E a sua expertise como profissional da área de processo, sabe? Então, isso aqui acaba atuando. A primeira coisa que me veio à cabeça, prescrição. Depois, prazo, procedimento. Então, pro povo do jurídico aí, né? Massa. Incidiu CDC, prazo diferente. Legislação específica, geralmente é trato sucessivo. Então, quem quer atuar na área, isso é bem importante. Entendeu? Isso aqui é um hack para quem quer atuar em imobiliário. É um A gente hack. vai começar em off aqui sobre a questão de previdência Depois privada. a gente conversa. E aí, esse caso, a gente conseguiu uma restituição de muitos anos de pagamento de contrato para esse cliente. Então, foi muito interessante mesmo, tanto para o escritório quanto para o cliente, né? E a nível financeiro foi, assim, absurdo. E depois desse caso, a gente conseguiu vários, nesse sentido. Ótimo, então foi o estandarte, assim, para chamar a atenção, né? Porque foi o primeiro caso que a gente viu, a gente já sabia que era possível, mas foi o primeiro que nós vimos na prática, né? Assim, com a nossa atuação, como é que eu vou te falar? O potencial desse tipo de demanda. É uma demanda muito específica que quase ninguém consegue trabalhar, né? Porque não tem, por exemplo, você não tem previdenciário em faculdade, ainda mais previdência privada. Ninguém estuda isso, entendeu? E a gente tem essa expertise, entendeu? Modéstia à parte. Então,
assim, a gente vê isso na prática, entende? Você receber alguma coisa por um trabalho que você fez num processo desse é gratificante demais. Eu Muito mesmo, diferente. particularmente, nem sabia que dava para mexer em imobiliário e previdência privada. Tô sabendo de ti Ninguém agora. sabe, ninguém sabe. Tô aprendendo contigo agora. Agora, vamos começar a incendiar esse negócio. Vamos lá. Medo. Vamos lá. Aqui eu tenho a atuação do consumidor, eu tenho a atuação da empresa e, por vezes, a gente diverge, né? A gente tem divergências. Vamos começar, então, aqui num tema complicado, polêmico. Pegar a opinião de cada um. Vamos lá. Thiago, sei da sua posição, vou começar por ela, então. Não, vou começar pela empresa, vai. Empresa. Tô querendo um imóvel. E aí, por acaso, eu preciso de um financiamento. E pode, assim, a construtora pegar e fazer financiamento? Como é que é esse negócio, assim? Essa confusãozinha, assim. Vamos começar a botar um foguinho nessa bagunça, assim. Assim, né? Pode, não precisa falar, tal. Né, fulano faz, ciclano faz, né? Mas, assim, existe esse negócio aí de construtora fazer financiamento? Existe? Ai, ai, ai. Eita. Existe sim, é bem comum, inclusive. Né? Existe um cálculo que é feito, me falha agora talvez os índices que são aplicados. Eu acho que é INCC antes da entrega da obra, antes do ABITS, e depois eu acho que é o IGPM que é aplicado, né, no cálculo. Então, dá uma entrada, o que é o habitual, né? Uhum. Dá uma entrada ali, as arras, na sequência há o parcelamento, tem uma parcela de chaves, pode haver também uma negociação para parcelas intermediárias ali, para poder, de fato, ocorrer a amortização do débito principal. Esse valor vai sendo atualizado pelo INCC, até a entrega do imóvel, que é quando ocorre o ABITS, a averbação do ABITS na matrícula do empreendimento. E, na sequência, faz esse outro financiamento, muda, né, o fator de correção, que é o IGPM, e mantém ali até a pessoa quitar o imóvel. Mas, por que isso é feito também? Quando você tem uma obra que ela não é financiada por um terceiro, por um banco, isso é um modo que a construtora tem de capitalizar para manter a obra ativa, para poder entregar o imóvel. E também para adiantar até para o proprietário o pagamento daquele bem. Isso acontece muito quando o imóvel está lá na planta. Né? Uhum. Porque se o imóvel já tem ABITS, é porque ele já está construído. E aí não precisa mais, você já vai correr direto com um banco, uma instituição ali da sua confiança para você financiar. Então, enquanto o imóvel está em fase de construção, para que haja ali esse financiamento da própria obra, a construtora, né, algumas construtoras se socorrem desse capital para poder continuar a dar o gás ali na construção. Show. Tiagão, eu sei que tem uma posição já, mas eu vou aproveitar a mídia voltada para um caso recente, 1, 2, 3 milhas, e vou incendiar ainda mais. A construtora começou o empreendimento, não conseguiu concluir, abandonou a obra. Já pegou uma demanda assim? Eu especificamente não, mas eu conheço alguns casos bem emblemáticos sobre essa situação específica. Imaginei. E aí, Thiago, como é que fica? Porque, olha só, nasceu de uma espécie de concessão de crédito, financiamento pela construtora, depois ela não tem capital. E aí, imagina que, pô, eu tô ouvindo um podcast, eu sei de alguém e eu ouvi aquele doutor Thiago. E aí, qual é o bizu que você daria, assim, pra esse cara pegar e, opa, já sei. Olha... Procura um advogado. Pesquise. Assim, o bizu é pesquise, entendeu? Você tem que saber minimamente onde você está entrando, entendeu? Quem tá construindo esse empreendimento, entendeu? Quem é a pessoa? Ele tem processo? Então, assim, procure um advogado. Não, Mas deu ruim, por exemplo. Deu ruim. Igual agora da 1, 2, 3. Deu ruim. Seu cliente, ele precisa agora de um suporte. O que se faz nessas hipóteses? Depende muito da situação da construtora naquele momento. Uhum. Porque tem construtora que é insolvente. Entende o problema? Então, aí, o cliente não pesquisou antes e ele tem um problemão na mão.
Sim. entendeu? Pode Por fazer exemplo, uma associação para continuar a com obra? certeza. Mas aí, né, a associação, de onde vai vir esse dinheiro? Não vai vir da construtora, né? Eles vão ter que desembolsar, né? Como já aconteceu no passado, a gente sabe, né? Dos Uhum. casos emblemáticos, enfim, prédio de areia e tudo mais, né? A gente Ixi. sabe o que aconteceu. Sim. Então, assim, a maior dica é, não é brincadeira, procure um advogado, entendeu? Pesquise minimamente sobre a solvência de quem está construindo, sobre a solvência da empresa, sobre o CNPJ. Quantos CNPJs a empresa tem? Por exemplo, eu conheço construtora que tem 20 CNPJs. Para quê uma construtora tem 20 CNPJs? Pode ser pro bem ou pro mal, entendeu? Entendi. Então assim, pode ser para descaracterização assim, para não chegar na pessoa física, ou pode ser porque vários empreendimentos, talvez, ou, enfim, transferências de valores, ou incorporações, enfim, tem N possibilidades, né? É o trabalho que a doutora Ana Paula faz, né? Fazer a due diligence. É importante isso. Se você vai comprar um imóvel, eu tenho uma cliente que eu falo que se eu falar para ela assim, olha, eu quero que você me apresente a certidão de nascimento da sua bisavó. Ela puxa esse documento aqui e me entrega em segundos. Por que que ela é assim? Porque ela pesquisa, ela vai atrás, ela quer saber toda a regularidade daquele imóvel que ela está buscando, daquele bem que ela está adquirindo. Então, faça, né, como o doutor colocou, é importante sim que você realize uma pesquisa mais aprofundada. E aí, quem vai saber te orientar acerca disso é o profissional, é o advogado. Porque ele vai fazer pesquisa nos tribunais para saber qual é a condição daquela empresa, quantas ações que ela responde, que tipo de ação que ela responde, inclusive. Porque se ela responde muita ação de consumidor, porque é uma empresa que não está ligando muito para o pós-venda. Se ela tem problemas com o condomínio, então talvez é uma empresa que tenha problemas ali na sua parte estrutural. Que tipo de solução que ela deu naquelas demandas, né? Mas foram só eles? Vamos buscar o contrato social. Cadê os donos da empresa? Vamos descobrir se eles respondem também pessoalmente a alguma demanda, né? Então, assim, é fazer um trabalho minucioso para saber, de fato... Isso a gente está falando de contrato, ali, a construção, né? Imóveis novos. Mas se você for comprar um imóvel que já está edificado, está comprando de uma pessoa física, por exemplo, faça principalmente aí que você tem que fazer. Você não sabe se o cara está divorciando da esposa e está vendendo o imóvel, entendeu? Sorrateiramente. Essa regra vale muito para loteamento, entendeu? Bastante, porque não necessariamente você está comprando uma coisa, como é que eu vou te falar? Boa, entendeu? Você pode estar comprando uma bomba, entendeu? O loteamento acontece muito isso, muito. A pessoa vai lá, compra, entendeu? Achando que é um loteamento todo certinho, idôneo, quando ela vai ver. E assim, a análise de um loteamento regular, ela é profunda. Ela não é uma análise, assim, que você vai pegar a documentação e, tá tudo ok. Não é, entendeu? É uma análise bem profunda. Então, assim, saiba pelo menos quem é o loteador. Procure pelo menos saber quem loteou aquela área ali. Veja se é uma pessoa idônea, porque você pode ter uma bomba para resolver depois. É muito técnico, né? Quando você vai para a parte de loteamento, a legislação exige, por exemplo, que você tenha uma área verde. Mas o corretor quer vender. O dono do loteamento quer vender. E ele vai vender aquela área verde. E você vai achando que está lindo. Nossa, esse lote está privilegiado, vou comprar. Você comprou a área verde. Você é dono dela, mas você não pode construir nada. Olha aí. E agora? E vocês veem que assim, ó, na mesma mesa a gente consegue... eles olham acompanhando, porque eu tô olhando pra câmera e todo mundo acompanha junto. Mas olha só, vocês veem o seguinte, que basicamente os dois estão falando de circunstâncias que pode ser tanto para a preservação da empresa quanto para a questão da preservação dos direitos do adquirente. Com certeza. Né? Então, assim, é bacana porque tu falaste uma frase que eu gosto muito, assim, o local ao sol, né? E tu vê que o sol é grande pra caramba e tem muito espaço. E o pessoal, assim, tá saturado. Eu sou um grande defensor de que não tá saturado. Eu acho que tá cheio de gente média e ruim. E gente boa sempre tem seu espaço. É aquela história, uma estrela tá lá brilhando, independentemente e o pau tá quebrando. Porque, cara, o mercado eu acho que ele é muito aberto para quem é bom, né? Para quem se preocupa em fazer um diferencial. Eu vejo da parte, né, que eu conheço os dois de atuação,
Cara, são assuntos que denotam uma expertise única, né? Que precisou e precisa de um empenho reiterado, né, de cada um de vocês para que pudesse chegar onde vocês estão. Eu acredito que não é à toa, vocês falam de cair de paraquedas. Eu acho que às vezes a gente acha que é coincidência, a gente não, mas tem coisas que são caminhos que são trilhados para a gente seguir mesmo, sobretudo numa coisa que é tão exclusiva. Poxa, 5 escritórios assim de grande referência que tu pode pegar e se espelhar. Logo de primeiro momento, pegar uma empresa grande e trazer há tantos anos que tu toca já essa empresa e outras. Eu não sou muito de acreditar em paraquedas, não. Não sei se foi uma coisa muito guiada, assim. Acho que nenhum dos dois caiu de paraquedas, não. Acho que já era para ser mesmo. Agora, a título de expertise, experiência, cursos, como angariar expertise na área de cada um de vocês. Porque só o estudo por estudo, às vezes você tem um estudo não guiado. E o estudo não guiado é abrir tudo, ler de tudo e você aprender talvez nada. Mas a ideia é assim, qual foi a forma que vocês buscaram para dar um improve mesmo, assim, um aprimoramento sobre essa área de vocês? Eu fiz pós-graduação em Direito Imobiliário. Eu comecei a trabalhar na construtora, né, prestar serviço para empresas nesse aspecto e foi sempre ali no cotidiano, conforme vinha as demandas. Então, aquilo me fazia estudar mais, estudar a lei de diretrizes do Distrito Federal, né, coisas bem específicas. Só que eu senti essa necessidade de buscar uma pós-graduação, até para poder conhecer os outros ramos também, conhecer com mais profundidade. E aí fui dentro da pós-graduação. Fora a pós-graduação, eu também costumo comprar cursos online, né, para poder assistir em casa, para me manter atualizada, ouvir podcasts dos temas que são da minha atuação, gosto de ouvir, ouço mais de uma vez até o mesmo, para poder, não, peraí, deixa eu ouvir de novo isso aqui, que essa informação é importante. Então, buscar sempre essa atualização. Livro, né, muito livro também, porque ainda tem muita informação ali e óbvio, ler jurisprudência. Porque a gente está num campo que é muito beligerante. A gente vai precisar ali atuar defendendo os nossos clientes, né? Seja de um lado da mesa ou do outro. E aí conhecer qual é o entendimento do tribunal acerca daquele assunto específico também é muito importante. E na própria leitura de jurisprudência eu aprendo muito. Eu digo, opa, olha que interessante esse posicionamento aqui. E vou, em cima disso, buscar a doutrina para poder complementar aquele estudo. Contigo, Tiagão. Eu acho que o estudo para o advogado, ele é pré-requisito. Não tem como, né? Isso aí, assim, é o start. Você tem que estudar. Não tem para onde ir. Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que estudar. Eu vou um pouco além no seguinte sentido. Eu acho que hoje o advogado, ele tem que ter um conhecimento colateral. Você não pode ter um conhecimento em linha reta ali. Você tem que entender de venda, você tem que entender de online, entendeu? Eu digo isso porque eu tô no online já, assim, quando nem se pensava em online, eu já tava lá. 3 anos atrás a gente começou a trabalhar no online, entendeu? Então a gente tá lá há muito tempo. A gente entende razoavelmente, entendeu? Pegamos as mudanças do mercado e tudo mais, né? Então, assim, o que eu percebi? Você tem que estar na sintonia do que você tá trabalhando, entendeu? Então, assim, você tem que focar, inclusive. Não adianta você querer abarcar o mundo, abraçar o mundo, entendeu? Se posicione. Você quer imobiliário, se posicione em imobiliário, entendeu? Você quer penal, se posicione em penal. Por quê? Você fazendo isso, até o seu círculo de amizade você começa a modificar, porque se você tá andando com uma pessoa que não tá na mesma sintonia que você, tem alguma coisa errada, entendeu? Ou você não entendeu a pegada do seu negócio, ou assim, enfim... É basicamente isso. Mas, por exemplo, se eu quero pegar essa expertise igual a tua, numa coisa tão nichada, tão exclusiva, eu foco numa ideia, sei lá, de cursos práticos ou uma pós-graduação geral, ou eu realmente foco, assim, em leitura de jurisprudência e lei seca? Cara, eu vou além de novo. Eu acredito muito no online hoje. Então, assim, pra mim... Não tem sentido você pegar uma área muito específica hoje, porque você não vai conseguir massificar aqueles clientes. Então, assim, a não ser que seja uma coisa muito high ticket, assim, falando pro jovem advogado mesmo, né? Ou você pega uma coisa muito high ticket e foca naquilo, ou você... Como é que eu vou te falar? Ou você acha uma área, um nicho específico que você gosta, que você se encaixa e explora aquele nicho e tenta angariar mais clientes daquele nicho, entendeu? Porque senão você vai para a velha advocacia, você volta para a velha advocacia. E hoje, assim, vou repetir, quem tá
no escritório ali, entre quatro paredes, esperando o cliente bater na porta, esquece, isso aí acabou, entendeu? A advocacia mudou, entendeu? É outra pegada, tô te falando isso porque eu tô no online muito antes do online explodir, mas muito antes, entendeu? Já fazia mentoria, já... Então, assim, não pense em linha reta, tá? Pense colateralmente, entendeu? Advogado hoje não é só advogado. Vou dar o bizu aqui, vou traduzir aqui o que ele tá falando. Olha só, ele soltou algumas pérolas. Mentoria, entrada, massificação, high ticket. E olha só que massa. Dá para traçar o perfil dos dois, assim, sabe? Uma ideia de quantidade, massificar, e uma espécie mais boutique, empresa, demandas mais restritas, êxito, compliance, voltado para um setor X. Então, assim, eu acho que o mais incrível da advocacia é que mesmo... Acho que não só da advocacia, mas mesmo qualquer outra profissão, com dois perfis que aparentemente são, assim, de opostos, não extremados, mas de opostos, os dois conseguem ter êxito, os dois conseguem, né, ter sucesso. Lá no escritório a gente costuma falar que nós não somos advogados, nós somos empresários da advocacia. Olha que massa. Por quê que nós somos empresários da advocacia? Porque se você não entende de gestão hoje, você não consegue tocar a sua equipe, você não consegue tocar o seu setor administrativo ou financeiro. Então, por isso que eu te falo da questão do conhecimento colateral. Não adianta você hoje achar que você é só advogado. Sim. Você é um empresário da advocacia, entendeu? Você tem que ter um conhecimento colateral. E na sua gestão? Porque aqui tu tem já uma ideia mais massificada. Mas eu sei que tu é mais do corpo a corpo, né? Eu sei que tu tem... Aqui eu vou até falar por ela. Não, brincadeira, vai, arrepia aí. Fala um pouquinho dessa ideia, assim, dessa outra linha, esse escritório mais boutique. Eu sei que tu tem uma coisa mais personalíssima, né? Lá da época da OAB, o estatuto, e aí você tem um princípio da pessoalidade, que a ideia é mais corpo a corpo, né? Eu gosto muito desse atendimento personalizado, né? Que é sentar, é olhar, é o olho a olho aqui com o cliente, ter esse contato mais restrito mesmo, por conta da minha atuação. É a forma que eu gosto de trabalhar, né? De ter ali o cliente, tem aquele conceito, né, de médico da família, advogada da família, ou no caso da empresa. Então, é a forma como eu me identifiquei no atendimento mesmo, de chegar do meu cliente e, olha, é ela que vai resolver a minha vida. Quebrei a unha, não, quebrei a unha, você vai procurar sua manicure, mas, se a casa da manicure estiver pegando fogo, não, fala para ela ligar para a Kelly, porque ela vai descobrir, vai te dar ali o encaminhamento, né? Eu acho super interessante esse olhar colateral. Eu também trabalho isso, né? De levar para o online, trazer temas mais corriqueiros ali, para você ter esse diálogo com o público em geral, com o seu cliente, com outros colegas, né? Eu tenho cliente que veio do online, cliente de regularização, que veio do online, que eu achei, assim, interessantíssimo. Falei, gente, não é que esse negócio é maneiro mesmo? E é a cliente traz aí a certidão de nascimento da sua bisavó. Ela tem. Ela veio do online, né? Mas a forma como eu gosto de trabalhar é um pouco mais focada, um pouco mais restrita ali, como você colocou, adorei o termo boutique, para o foco ali do cliente, um atendimento um pouco mais exclusivo. O atendimento premium que ele falou do high ticket, né, para todo mundo que tá assistindo, o high ticket é um preço mais alto de entrada. Quando tu nicha demais uma área e tu cria uma expertise muito personalíssima, aí tu tem um valor mais alto para poder fazer aquela atuação. Então, eu entendi a jogada de ser colateral no sentido de ser bom numa área, mas saber transitar em outras do mesmo segmento. Uhum. Ao passo que a ideia de high ticket é justamente premium em todas as vias, né? Premium de ser especializado, premium do atendimento exclusivo. É uma pegada realmente... Eu te conheço, então é essa pegada boutique. É a pegada realmente do café, um trato diferente, restaurantes de reunião e blá blá. É legal, são perspectivas diferentes, eu acho muito bacana. Podendo falar, hoje, né, a gente está com o escritório um pouquinho maior, então, assim, dá pra ver como que os dois nichos dialogam bem, assim, sobretudo quando tu tens ali uma divisão interna de divisão administrativa, né, de como fazer a gestão de cliente, gestão de problema, gestão de atendimento, isso é muito legal, faz parte também do bolo que não ensina, né? É aquela fatia que realmente
não é ensinado em faculdade, a vida te ensina te dando muita pancada e aos poucos tu vai aprendendo. Eu costumo falar que a advocacia não é para todo mundo. Não é só você pegar a estatística de advogado que fica louco, entendeu? Eu acho que a terceira profissão, né, que tem mais gente... Porque você faz tudo, praticamente. Você tem que ser tudo. Você tem que ser gestor, você tem que coordenar o advogado que está no seu escritório. Tem que ser psicólogo do cliente. Tem que ser psicólogo, entendeu? Então, você tem que ser tudo hoje. Não adianta não ter conhecimento colateral. Hoje, não. Hoje, assim, antigamente funcionava. Hoje, a não ser que você seja, enfim, um escritório muito consolidado, muito grande, ou alguma coisa do tipo. Olha que loucura, velho. Eu tenho uma ideia um pouco diferente. Porque eu vejo potencial para advocacia em todo mundo. Eu vejo potencial para advocacia quando teu filho te indaga uma coisa e você está sendo confrontado por argumentos. Eu vejo quando tua mãe está discutindo contigo, teu pai, pessoas no comércio. Eu acho que a seara, assim, o campo, a advocacia, ele é muito de argumento contra argumento, posições. Então, eu acho que a gente advoga em, assim, diversos momentos do nosso dia. A profissão advogado, talvez ela exija, para além das discussões, um trabalho, uma expertise. E tem que lembrar que tem muita gente que tem perfil, não vou falar, mas já falando, mas tem curso, os caras vendem uns negócios assim que não existe. Sabe? Tem gente que o cara é mais introvertido, mas é um monstro da petição. E esse cara é tão importante quanto o que capta, é tão importante quanto o Zé Aparecido. Ele é o cara pensante, a mente brilhante do escritório. Então, isso é um perfil. E tem o gestor. Então, eu costumo dizer que o casamento de estudo é a tal da sociedade, porque é quando tu consegue verificar vários potenciais e tu consegue organizar entendendo que cada um consegue ser um advogado dentro do seu íntimo. Você quer falar? Tem perfis de advogado, né? Tem. Aí que tá, tem gente que não tem perfil de gestor, né? Que tem perfil de ser, por exemplo, associado, Sim. né? E tem gente que tem perfil de gestor. Agora, é uma coisa que eu aprendi, assim, levando na cara. O advogado, o advogado é um empresário. Então, nada mais do que isso. Não tem pra onde fugir, é ou não é? Tô falando alguma besteira? Não, advogado do direito. O advogado é um empresário do direito, isso, com certeza. É um empresário, não é? Então, assim, eu sempre, por a minha criação, entendeu? Por os conceitos que foram me passados, né? Enfim, pelas gerações da minha família, inclusive, eu sempre tive uma coisa muito latente em mim, que é a humildade, né? Só que eu confundia muito humildade com... Como é que eu vou te falar? Inocência? Não com inocência, com... Assim, humildade não necessariamente está ligada a dinheiro, entendeu? Quanto você ganha. E o que eu quero falar, no final das contas? O empresário, ele tem que ter ambição. Entendeu? Sim. A partir do momento que você não tem mais ambição, você deixou de ser empresário. Você tem que fazer outra coisa. Você tem que ser funcionário público, você tem que ser qualquer outra coisa, entendeu? Então, é por isso que eu falo muito que o advogado ele é um empresário, entendeu? Hoje eu sou um empresário da advocacia. Entendi. Entendeu? Por isso. Entendi. Cara, eu tô assinando embaixo aqui com ele, porque eu estou aprendendo aqui nesse Que momento isso, também. gente. Não, é porque eu trabalho sozinha há muitos anos. Né? Tem muito tempo que eu trabalho só e gerencio todas as minhas coisas. Vim pro virtual há pouco tempo, né? Porque eu gosto muito de falar, não parece. Mas eu gosto muito de falar. Eu acho que essa comunicação e você compartilhar conhecimento, né? E sentindo essa necessidade de vir pro virtual para poder falar assim, eu gosto de falar sobre isso, eu quero que vocês escutem o que eu tenho a dizer. E aí, quando veio essa cliente específica que veio desse mundo virtual, eu falei, gente, tem esse espaço para todo mundo, tem oportunidade para você ter esse atendimento mais especializado, mesmo que venha de outros modos que não aquele mais comum, mais no corpo a corpo. Né? Então, é uma oportunidade de você se mostrar, inclusive para a gama de clientes que você quer angariar, que é o meu caso, é mais um público empresarial. Ainda assim, é uma modalidade, uma forma muito bacana de você levar isso. Né? E trabalhar em equipe, eu também concordo contigo, que cada um ali tem a sua especialidade, a sua forma de atuar melhor. Né? A pessoa que fala, eu sou a cara do escritório, eu vou lá, eu converso, eu atendo. Tem o outro que, olha, vou aqui ficar
mandando bala nas pesquisas, é que é mais intelectual. E, sim, acho que cada um tem que ter aquele seu potencial mais bem explorado. Quando você consegue juntar de tudo um pouco, você vira o Rossi. Não, que isso. Não, uma coisa assim, é legal. Ela tá fazendo isso, mas tá indo pro Japão, né? Vai ficar um tempo no Japão. E aí agora você entende o porquê do online, né? No Japão, tava na Indonésia esse tempo atrás. Não sei, daqui a pouco. Certo. Eu acho que dificilmente teremos esse corpo a corpo. Mas com relação, assim, pra gente até ser mais objetivo nessa parte finalzinha do programa, sobre a atuação de vocês com relação às entidades, os órgãos, com pessoas que vocês precisam tramitar. Essa advocacia, que talvez ela não é tão explorada, ela não tão apresentada, mas esse corpo a corpo ali, no balcão da SEDU, da secretaria, o que vocês têm assim de dica, sugestão para essa galera que está começando, sobretudo na área imobiliária, e precisa se posicionar e também que tem que entender dinâmicas que não são de livros? O que vocês orientam assim, ao longo da caminhada de vocês? O que vocês corrigiriam? O que vocês hoje dariam de sugestão para essas pessoas que estão iniciando no direito imobiliário? Olha, essa regularização que eu estou trabalhando, né? Ela, como eu falei, foi uma situação completamente nova. Não tem, como você falou, não tem livro. Nunca vi na faculdade, né? Ninguém nunca chegou e falou assim, Kelly, é assim que você tem que fazer. Então, a primeira coisa foi entender qual era a necessidade do meu cliente e falar, eu tenho que ir naquele lugar, conversar com pessoas que saibam daquele assunto, né? Buscar outros especialistas que possam me dar ali orientações. E, sobretudo, humildade, de entender que você não tem total conhecimento daquela matéria, que você vai precisar da ajuda de outras pessoas e buscar essas orientações. Ao chegar nos órgãos competentes, no meu caso especificamente foi na SEDU, esse caso foi da SEDU, teve outro que foi CODAB, falar, olha, eu estou com essa situação e eu preciso do apoio de vocês. E por incrível que pareça, eu fui muito bem recebida, todos ali foram incríveis, me orientaram muito bem, olha, doutora, é assim que o processo se dá, até porque aqui no âmbito do Distrito Federal, essa regularização edilícia, por exemplo, ela é recente, a lei é de 2018, e são poucos os prédios que estão buscando essa regularização, porque é muito difícil, ela é trabalhosa, ela é custosa, você tem que fazer modificação física no empreendimento, você vai ter que fazer modificação em projeto, reaprovar projeto, buscar documentos de outros órgãos, ANAC, Bombeiro, SEB, CAESB, todo mundo. Então, você vai ter que trabalhar com outras áreas que não são do direito. Você vai ter que buscar auxílio de outros profissionais. Então, sobretudo, tem que ter humildade de chegar e falar, olha, eu estou aqui representando meu cliente, a situação é essa, como que a gente faz? Porque eles são especialistas, eles estão lá dentro, eles sabem como tem que fazer. E, acredite, às vezes também não sabem, porque o processo é tão novo que eles também estão caminhando, né? Estão buscando ali naquela caminhada conjunta com você resolver aquele problema. Então, não tenha medo de perguntar, porque é melhor você perguntar, mesmo que você ache que aquela pergunta é boba, né? Não, vou parecer muito neófito aqui no assunto. Não tenha vergonha de perguntar. Pergunte, que é melhor você perguntar e ter a resposta que você necessita, ainda que seja algo que você imagina que não é tão relevante, mas do que você dar um grave ali e aí o seu cliente vai ficar a ver navios, né? Porque quando você fala, nesse caso específico que eu estou tratando, de uma regularização, você vai trazer o sossego para muita gente, né? Seja edilícia, como é o caso desse exemplo que eu trouxe, seja uma regularização imobiliária, como era da outra cliente, né? Ou mesmo, como é o caso do doutor aqui também, falando das regularizações dos imóveis, dos financiamentos, buscando melhor esse financiamento, né? Antes de passar pro Thiagão aqui, se compromete a fazer um vídeo lá no seu Instagram para explicar o que é edilícia. Falou 200 vezes aqui, faltou a tecla SAP. Não, o Henricão me olhou assim, bicho, entendi também não. E olha que chegando em casa ainda vou apanhar, que eu sou casado com imobiliarista. Então aqui ele já tá aqui pensando assim, não, vou precisar da tecla SAP. Então, compromisso firmado em podcast tem que ser cumprido. Sim, senhor. Videozinho explicando o conceito. Sim, senhor. Largou o episódio, vai lá te procurar nas redes sociais, vai ter o conceito lá? Vai ter o conceito lá. Excelente, então. Tiagão, agora você, sobre essa caminhada, erros, acertos. O que acontece? É até difícil a gente usar algum parâmetro para o que a gente faz, né? Como uma das áreas lá do escritório, né? Que é essa questão da previdência, né?
atuar contra financiamentos imobiliários de previdência concedidos por previdência privada. Então, assim, porque não tem parâmetro, na verdade, né? Tem alguns livros só que você consegue estudar sobre o assunto, jurisprudências que você consegue puxar alguma coisa. Agora, quanto a essa questão do imobiliário em si, se tem uma dica que eu posso dar para quem quer trabalhar com isso, conheça o procedimento registral. Conheça o procedimento registral. Conversa com o registrador. Tem muitos registradores acessíveis, entendeu? E eles são um poço de conhecimento, entendeu? Então, assim, vá ao cartório, conversa com quem resolve. Quem resolve, no final das contas? O cartório, entendeu? O cartório, inclusive, só para você ter noção, muitas vezes os próprios órgãos públicos mandam a documentação errada para o cartório. E eles não registram, o registrador não registra. Por quê? Porque vai dar um problema para ele. E outra, ele responde pelo CPF dele. Não sei se vocês sabem disso. Cartório não é CNPJ, é CPF, hein? Então, assim, é muito melhor para o registrador pegar um procedimento certinho, que ele sabe que não vai dar problema para ele, do que ele chegar uma bomba lá para ele que ele vai ter que mandar voltar tudo. Então, converse com o registrador, converse com esse povo que... Desculpe. Eles têm o conhecimento jurídico, gente. Eles têm o conhecimento do que tem que ser feito. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Show, bacana, foi um papo bom, um papo leve, até gostaria de agradecer aos meus dois amigos, assim, eu já fiquei com trocentas perguntas aqui, queria dar continuidade, mas imagino também que para quem está nos assistindo, também deixar um pouquinho dessa provinha, né, para a gente poder conversar um pouco mais, a gente sempre gosta de fazer ao fim, assim, um momentinho de fala, se quiser falar alguma coisa, alguma consideração final, colocar suas redes sociais aí para seguir, tirar algumas dúvidas. Galera, sigam lá, @kellipego.adv. Eu posto no meu Instagram dicas sobre direito imobiliário, falo sobre coisas do nosso cotidiano mesmo. E com um pouquinho de humor, porque, né, sou dessas. Bom, gente, sigam lá, thiago.r.rezende, tá? Muito material bom lá, entendeu? Vocês vão entender os outros projetos que a gente tem por lá, tem muito link que vocês entram em outros lugares lá, e é isso. Show. Bacana. Então, galera, mais uma vez, assim, agradecer a Açaí Puríssimo, muito obrigado pelo apoio, a Makes, lembrando, Makes, 10% de desconto, Açaí Puríssimo, lá na CNB 13, procura o Luizão, 20%, pra só falar, seguidor do podcast pode advogar, fechou? Não é cumulativo, né? Já recebemos essa dúvida do consumidor, então não é cumulativo, temos as propagandas internas, os projetos internos deles e tem esse conosco. Então não são cumulativos, ainda quem sabe no futuro, mas a priori então sem essa ideia de acumular esses benefícios. De toda sorte, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço mais um episódio, tiver lá querendo seguir, acompanhar, segue o @podcast pode advogar, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e nós estamos também no Instagram. O meu é prof.rossi, mas isso você já conhece. Tamo junto e até a próxima.